Olá, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio, uma feliz terça-feira para vocês. Hoje é dia 19 de agosto. Nesse dia, a gente quer rezar, a gente quer meditar com o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 23 até 30. Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse para Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. A gente está no contexto da continuidade do Evangelho de segunda-feira, que refletíamos ontem. Depois de o jovem ter ido embora triste, também Jesus, a gente pode dizer assim, entristecido, ele aproveita esse contexto para também dar uma palavra para os discípulos sobre a questão das riquezas, dos bens. E Jesus faz isso com esse célebre ditado, provérbio, que a gente conhece do camelo e da agulha. Ora, o que Jesus está insinuando, está dizendo? Que a gente, por nós mesmos, a gente não tem possibilidade de se salvar. Tal como o camelo não pode passar pelo fundo da agulha. A gente, claro, precisa do nosso esforço diário, para a gente entrar no caminho, se conectar com Deus, se salvar. Mas só o poder de Deus e a sua obra salvadora nos dão essa possibilidade. Com o nosso esforço, repito isso, cotidiano, permanente. Os discípulos, eles ficam chocados, desorientados, e isso é compreensível por causa da mentalidade que eles tinham. Recordo, no fundo, cada discípulo, e Pedro aqui é o porta-voz, dos discípulos, eles pensavam que estar junto com Jesus, formar esse grupo, eles receberiam algo em troca. Mas o algo em troca do que eles estavam imaginando era poder, honraria, destaque. Tanto é que eles vão discutir pelo caminho quem estaria uma à direita, outra à esquerda de Jesus. Ora, Jesus dá um choque de realidade para eles, ao falar essas coisas, ou dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Então, o que Jesus faz? Diante dessa desorientação e estar chocados da parte dos discípulos. Os discípulos, eles tinham percebido muito bem que para seguir de uma forma radical Jesus, não é suficiente as forças humanas. Então Jesus, que percebe esse incômodo, essa situação, lembra para eles que a obra não é deles, mas é de Deus, a quem nada é impossível. Então, é nesse momento que Pedro
sempre muito claro, franco, mas também é impulsivo, né, Pedro, ele se dá conta de que a situação dele e também dos outros discípulos era bem diferente da do jovem rico. Eles tinham deixado tudo, suas profissões, para seguir Jesus. Receberam a força de Deus, abandonaram tudo. E agora, o que eles vão receber em troca por ter deixado tudo? A profissão deles, de pescadores, enfim. Jesus está dizendo agora que eles não vão ter destaque, não vão se salvar. Percebamos novamente, Jesus, ele não é um político de promessas fáceis. Ou então, vamos imaginar aqui um feirante que dá receitas para tudo a bom preço. Mas ao mesmo tempo, Jesus conhece bem o coração das pessoas, que precisa de segurança, de coragem. A gente entende a reação dos discípulos. Jesus quer orientá-los que a única riqueza que o discípulo de Cristo é convidado a buscar é o reino de Deus. Abandonando tudo o que nos impede de praticar o Evangelho. E aqui não se trata apenas, é bom que a gente enfatize isso, não se trata aqui apenas de bens materiais, mas autoridade, prestígio, tantas outras coisas. Quando a gente é capaz de abandonar isso, as coisas que impedem a gente de viver com radicalidade e fidelidade o Evangelho, sim, nós vamos ser vistos como pobres para o mundo, mas a gente encontra a verdadeira riqueza. Ou seja, em outras palavras, o seguimento de Jesus, ele exige da gente despojamento, da autossuficiência, da autorreferencialidade, do egoísmo, do individualismo, e a gente de fato se colocar no seguimento, com humildade, Que sejamos capazes de percorrer esse caminho, esse itinerário, que não é fácil. Peçamos a força, a intercessão de Santo Antônio, para que nos ajude, que nos dê essa força, para que a gente não desista. Até amanhã, paz e bem.